quando a Ronilce me convidou, inicialmente era o Apocalipse, e depois ela mudou e eu fiquei... Eu gosto muito de Apocalipse, mas eu gosto mais de falar sobre salvação e o Espírito Santo. Então, não tem nenhum problema, eu até gostei. E eu fui profundamente moldado por um professor que era apaixonado por esse tema, sobre como Jesus nos salva e nos está salvando e nos está resgatando no dia de hoje. Então, eu confesso que eu tenho uma queda muito grande por esse tema. E eu queria começar recomendando alguns livros só para vocês sobre o tema da salvação e de como ela funciona em 3 tempos, que esse é o seu título que a gente vai trabalhar hoje, a salvação em 3 tempos. Então eu vou colocar aqui, eu vou testar para ver se dá certo. 3, dá para apagar? Dá? Legal, então vamos lá. Salvação em 3... Oi? Tá bom, obrigado, beleza. Muito obrigado. É sempre um privilégio estar aqui com vocês. E a ministra Ronilce, quando convida, fica todo assim, eu vou, né? Não tem como. Seguinte, então, a salvação em 3 tempos. A gente vai conversar hoje basicamente sobre 3 assuntos, inicialmente. Os 3 tempos, eles são muito claros quando a gente começa a trabalhar eles. Primeiro, a justificação. Uau, mudou bastante. O barulho ficou bom. Se ficar quente, vocês falam, viu? Justificação, santificação e 3, redenção. Ok? A justificação, ela tem a ver com... A gente pode pensar nela um pouco a ver com o passado, com aquilo que foi declarado a respeito de nós na cruz, em Cristo Jesus, por meio da sua ressurreição. Ela tem a ver com o meu passado. A minha santificação tem a ver com o meu presente. Hoje, neste momento, eu preciso desenvolver a minha salvação, aplicá-la, costurá-la cada vez mais, desenvolvê-la. E no futuro nós temos redenção, desculpa, gente, glorificação. Você está com Apocalipse? Um pouquinho. Que é o futuro. Ok? Então, é bem tranquilo, bem fácil de entender e tudo. Só que, então, esses são os 3 assuntos que a gente vai conversar, e eu não vou ficar indo de um jeito muito sistemático em cada um, porque eles funcionam de um jeito muito harmoniosamente, sei lá como falar isso. Eles são uma dança, eles são uma bela dança, que conversam um com o outro e nos desafiam a cada vez mais irmos crescendo. A nossa salvação, ela não é algo estático. Isso é muito importante a gente entender, e por isso ela está relacionada com os tempos. Ela é dinâmica, ela é um processo. Nós somos seres em processo. Nós somos seres que estamos nos desenvolvendo, capacitando, mudando. E a salvação também é assim, ela é algo que está se desenvolvendo, que está mudando, nos transformando cada vez mais à imagem e semelhança de Jesus. Tem 3 livros que eu queria muito recomendar para vocês, que me ajudaram muito. O primeiro é do John Piper, Deus é o Evangelho. Excelente livro, muito bom. Ele fala sobre como a presença de Deus tem a ver com a nossa salvação e com o que Deus está trabalhando nas nossas vidas. Esse aqui eu chorei muito quando eu terminei de ler, porque ele é maravilhoso. O Evangelho Maltrapilho, ele é fantástico, simplesmente sensacional, porque entender o pai correndo atrás do filho pródigo nunca foi tão claro, nunca foi tão transformador. O Evangelho Maltrapilho eu gosto muito. E o terceiro livro eu não trouxe, eu dei para o meu pai, então não está comigo. De tanto que eu gostei do livro, eu dei, né? É do N.T. Wright, e o título dele é Eu Creio. E agora? O que eu faço agora? Né? E muitas vezes nós temos esse desafio, esse entendimento. Eu vou apagar aqui um pouquinho, tá bom? Posso? Dá para enxergar daí ou quer que eu vire um pouquinho? Dá para enxergar? Ok.
Então, eu queria conversar com vocês uma coisa muito interessante sobre o jeito que a gente entende o tempo. Eu sou fascinado, simplesmente amo filmes. Filmes são uma das minhas grandes paixões. Eu gosto muito de conversar com pessoas que trabalham com cinema, cineastas. Uma vez eu fiquei conversando por 2 horas sobre um filme com um amigo meu, assim, tranquilo. E uma das coisas que esse meu amigo Rafael, cineasta, ele me contava, ele estava estudando teologia comigo. E ele contava sobre como nos primeiros 10 minutos de um filme, eles são os 10 minutos mais importantes. E é onde tudo precisa acontecer. Você introduz o personagem principal, os antagonistas, você introduz o problema e você já começa a introduzir o ambiente onde a história vai acontecer, que é o ambiente que vai se tornar. Você já tem uma projeção para onde nós estamos indo. Os primeiros 10 minutos eu entendo o protagonista, quem é o vilão, quem é o mocinho, qual que é o problema, o que está acontecendo. E é impressionante como histórias nos moldam, como histórias transformam as nossas vidas. Então, mais do que simplesmente entender ter um monte de informações sobre justificação é assim, assim, assado, santificação é assim, assim, assim. O nosso desafio hoje, aqui, agora, se vocês assim aceitarem a missão, é de entendermos a nossa salvação como uma história. Como algo que nós vivemos, como algo que nos transforma e como que nós somos transformados por ela. A salvação é mais dinâmica do que simplesmente eu estou indo para o céu. Como diz o John Piper, não se trata de como eu vou para o céu, porque o mais maravilhoso do céu é quem está lá, que é o nosso Deus. Isso é o mais maravilhoso e mais transformador. E tendo isso, o resto se encaixa. É por isso que lá não vai ter mais dor, é por isso que lá não vai ter mais lágrimas, é porque Deus está lá. E o que Jesus fez traz possível a presença de Deus aqui, agora. Então isso muda as nossas vidas, isso muda o jeito que eu enxergo o meu passado, o meu presente e o meu futuro. É por isso que a salvação ela é tão dinâmica, tão maravilhosa. Então eu queria começar lendo primeiro Hebreus 12. Eu acho que é um bom lugar para a gente começar. Eu vou colocar bem aqui quietinho, bonitinho. Ficou muito bonita essa mesa. Eu não quero bagunçar. Hebreus 12, do 1 até o 4. É um dos meus textos favoritos. Eu acho que é muito útil. Ele não está no PowerPoint, tá bom? Então, olha, uau, caramba, vai ter bastante coisinha. Muito obrigado. Você também? Vai funcionar. Enquanto está arrumando ali, eu vou ler Hebreus 12, do 1 até o 4. Tá bom? Ele diz o seguinte: portanto, desta maneira, diante de tudo isso que a gente já falou, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixados, completamente obcecados em Jesus, o campeão, o pioneiro, o resgatador, o salvador, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando, considerando como nada a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Eu sei que os versículos 1, 2 e 3 são conhecidos e a gente normalmente lê e entende muita coisa deles, mas quando eu li o 4, eu fiquei assim, uau, que desafiador, que complicado. Eu ainda não sofri na luta contra o pecado, eu não sofri o martírio, eu ainda não morri como a maioria dos cristãos durante a história e ainda hoje experimenta a vida cristã, morrendo por Jesus, entregando as suas vidas.
Porque o evangelho não é bem-vindo em muitos países. E isso, para nós, no Brasil aqui, nós somos exceção. Hoje, no século XXI, nós somos exceção. Isso é completamente fora do normal. Mas Hebreus 12, uma das coisas que ele faz muito bem é relacionar o passado com a situação, como Jesus muda o nosso presente e nos desafiar para o futuro. Ele começa ali dizendo, portanto, também nós, uma vez rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, ele está falando de toda a história do Antigo Testamento. Ele está falando de toda a história da Bíblia, de como a história da Bíblia muda, nos transforma e nos molda. E de todas as pessoas que vieram antes e que passaram o bastão, umas para as outras, até que chegasse em Jesus, o qual ganhou a medalha por nós e nos entrega hoje o bastão, para que possamos continuar a corrida. Então, tem toda essa trajetória do passado, do Antigo Testamento, da história que nós estamos vendo. E também tem toda a trajetória do presente, onde nós somos desafiados hoje a corrermos com perseverança. A corrida que nos é proposta. Do mesmo jeito que nós precisamos correr, nós precisamos lutar contra o pecado. São duas dinâmicas, duas metáforas diferentes, mas elas estão falando da mesma coisa. Aplicar hoje, agora, a vida de Jesus. Colocar em prática, hoje, agora, o modelo de Jesus. O que Jesus me ensinou, o amor de Jesus, o poder de Jesus. E nós fazemos isso por meio do Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo que nos molda, que nos transforma, que nos capacita, que hoje nos convence, que hoje nos transforma. E olhando para o futuro, com os olhos fixos em Jesus, sabendo que a nossa redenção está garantida. Então, eu queria... Você consegue passar 2 slides para mim, por favor? Isso, ok, ótimo. Na Bíblia, quase metade da Bíblia é narrativa. Quase metade da Bíblia são histórias. A gente tem 1/3 da Bíblia que é poesia, e eu não sei quanto que você lê de poesia para poder talvez encantar a pessoa amada que você está querendo namorar, talvez, ou seu esposo, seu marido, talvez, quanto que você lê de poesia, mas 1/3 da Bíblia tem poesia. É muito legal, muito bacana. E não é algo que eu estou acostumado, então isso me desafia, eu preciso aprender a ler poesia. Também tem discurso, que é como se fossem esses desafios, as cartas de Paulo, ou o que Moisés diz de instrução para o povo de Israel. Tudo isso são discursos. Mas quase metade da Bíblia é narrativa, são histórias. Do mesmo jeito que os filmes nos encantam, nos abrem a nossa mente, nós entendemos o mundo por meio de histórias, por meio de narrativas. Colocamos os eventos em ordem, mostramos aquilo que é importante e damos sentido, razão e propósito para as coisas por meio de histórias. E os antigos, saiu um artigo faz já alguns anos, estudando como que as palavras relacionadas a futuro nos idiomas acádio e babilônico também são línguas perto dos israelitas. E uma das coisas que eles faziam era que eles usavam palavras para falar do futuro relacionadas com as costas. Então tinha a ver com a nuca das pessoas, ou a parte de trás, as costas deles. Você andava de costas para o futuro. Eles entendiam desse jeito o futuro. Eu conheço o passado, eu estou no presente e o futuro é completamente incerto. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. E então eu simplesmente vou andando, sem saber para onde eu estou indo. Então, alguns vizinhos de Israel entendiam o tempo desse jeito. E além disso, eles estavam sempre olhando para o passado deles, para a grande era dourada, de quando tudo era bom, de quando tudo era maravilhoso, de quando o reino deles era o mais poderoso, mais forte, quando os assírios dominavam o mundo, ou de quando outras pessoas eram muito fortes, ricas e poderosas. Eles estavam sempre pensando nesse momento ideal aqui, andando em direção... continuando a história deles, mas sempre olhando de costas. Eu vou tentar mostrar isso aqui. Dá para entender que a pessoa está de costas? Ok, legal, boa. Então, a pessoa está andando de costas, e ela não tem certeza de para onde ela está indo, mas eles entendiam o tempo como algo cíclico, como algo que não muda.
E então você vai. Então, tanto que as palavras que eles tinha a ver com nuca, tinha a ver com costas. As palavras relacionadas a futuro. E aí então, um dia, tudo voltaria a esse estado inicial de onde todas as coisas surgiram. A visão judaico-cristã não entende o tempo dessa forma. Por mais que nós percebamos padrões na história, no sentido de impérios se levantam e caem, se levantam e caem, nós entendemos que o nosso Deus está conduzindo a história para um final. A história teve começo e a história tem fim. Os gregos achavam que o mundo era eterno e que o princípio causador de todas as coisas era o que precisavam buscar. Os judeus entendiam que o mundo começou. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E tudo se fez por causa de Deus. E Ele vai dar a palavra final. Então a gente tem dois pontos aqui muito claros de criação, vou colocar só cri, e aqui de consumação. A gente tem dois pontos para criar, senão vai parecer Cristiano Ronaldo. A gente tem dois pontos muito claros. Não precisa rir. A gente tem dois pontos muito claros de jornada e de trajetória do povo de Israel, que como eles entendiam a vida deles e a identidade deles. É muito forte isso num judeu. Quando você fala de salvação ou de redenção para um judeu, ele tem uma história muito clara, que ele entende muito bem como funciona a salvação. Êxodo. O dia que eu passei pelo Mar Vermelho, o dia que eu fui resgatado do faraó, o dia que eu fui salvo. Eu tenho uma história muito clara, muito bem definida, muito profunda e que vale a pena ser meditada, vale a pena ser desenvolvida e estudada, assim como Hebreus 12:3 fala que pensem nestas coisas para que o ânimo de vocês não venha a desmaiar. Pensem nessas coisas todos os dias, pensem na grandiosa história que vocês estão carregando hoje, de todas as pessoas que vieram antes de vocês, de como vocês são parte dessa família, da família judaico-cristã, que antes era só dos judeus e agora é de todos os povos da terra. Pensem como vocês são parte dessa história e que hoje vocês são desafiados a aplicar essa história todos os dias, por meio da comunhão com o Espírito Santo, até o dia da consumação de todas as coisas. Então, pode passar para o próximo? Isso. Nos primeiros 10 minutos a gente tem todo o resumo do filme. Nos primeiros 9 capítulos de Gênesis a gente tem como as coisas funcionam na Bíblia. Você tem o primeiro momento, onde você tem criação e o Jardim do Éden, e depois você tem um estado ideal, onde todas as coisas parecem que estão andando bem. E quando todas as coisas em algum capítulo da Bíblia começam a andar bem, você pode se preparar que vai ter problema. É um filme onde você conhece o personagem, está andando na rua, ele está ouvindo música, ele vai para o trabalho dele, ele conversa com todas as pessoas, oi, bom dia, tudo bem? E aí ele chega lá, a música para, e aí você descobre, ele foi demitido e não sabe. Começou o filme, entendeu? Do mesmo jeito aqui, Adão e Eva se demitiram e não sabem. Excelente. Então, depois você tem toda uma trajetória de como eles criam desastre, caos, pecado e morte no mundo. Então aqui você tem histórias sobre morte, sobre injustiça, e você tem muitos problemas. Na verdade, deixa eu fazer de um jeito diferente. Aqui você começa com histórias que tem muita... eu vou colocar uma caveira aqui, vai dar certo. A caveirinha aqui. Tá ótimo. Obrigado. Tá dando certo, né? Eu gostei desse quadro, mas tá mais legal que outro. Então, no dia que vocês comerem do fruto, certamente morrerão. Então, aqui, a partir daqui, você tem todo esse problema com morte, caos, destruição. E você tem um grande problema agora, que há violência e pecado no mundo. Deus fez o mundo porque Ele ama o mundo. Ele não quer que o mundo se destrua, mas agora o mundo está se destruindo. E então, ele desse caos todo que está acontecendo, Deus não fica bravo. Deus só fica bravo pela primeira vez em Êxodo 4, tá bom? Ele demora 54 capítulos para ficar bravo. Deus não fica bravo na história do dilúvio. Deus fica com o coração quebrado.
E talvez essa deveria ser a primeira resposta que nós temos ao pecado. Um coração quebrado, que se lamenta e condói junto com os seres humanos. O que vocês estão fazendo? Eu não fiz vocês para isso. O pecado e a destruição em Gênesis 6 faz com que Deus chore e lamente. E de tudo isso, ele separa um, que é o remanescente fiel, e que vai atravessar as águas da morte. As águas da... Eu vou colocar aqui, que isso é muito legal, tá? Águas da morte. Me perdoe a minha letra. Nossa, que letra bonita. Dá para entender? Mais ou menos, né? É um M isso aqui. Então alguém vai passar pela morte, entrar aqui e vai sair do outro lado. E Noé, por causa da sua fé, ou fidelidade, ou obediência, que todos estão relacionados, não adianta nada, como Tiago 2 diz, não adianta nada você dizer que crê e não obedece. Não adianta. Todo esse processo daqui de fé, obediência e fidelidade, Noé desenvolve, Noé é obediente, e então ele salva e resgata as pessoas que estão no barco com ele, a sua família, todos os animais, e ele vira Adão 2.0, porque ele tem paz com os animais, então Deus está recriando a humanidade, Deus está restaurando a humanidade, e ele chega no final e ele faz um altar. Eu vou colocar uma fumacinha aqui subindo. E o cheiro agrada ao Senhor, então o Senhor faz um pacto, uma aliança. Isso é basicamente a história da Bíblia. Concorda comigo? Concorda comigo? Gênesis 1:9. Estou perdendo alguma coisa aqui? Estamos tranquilos? Estamos bem? Perfeito. Essa é a história inteira da Bíblia toda, tá? Já vou avisando. Vai ser muito legal isso aqui. Deus faz um pacto, uma aliança, e diz que nunca mais vai fazer isso de novo com o povo de Israel. Com toda a criação. Deus nunca mais vai destruir o mundo. Então, aqui nós temos a primeira melodia, os principais personagens. Deus, o pecado, a morte, os seres humanos, e o grande problema da morte, que aparece aqui, e a necessidade de alguém que vai confrontar essa morte por meio da sua fé, fidelidade e obediência. Estão comigo? Alguém que vai confrontar o mal com o bem. Estão comigo? Pois é. E então, essa história daqui de um começo ideal, que depois alguém que enfrenta desafios, problemas, mas pela sua fé e fidelidade a Deus, abençoa muitas pessoas, é a história de Abraão, por exemplo. Abraão sai da sua terra, da sua parentela, enfrenta fome, peste, guerras, e vai até o outro lado, onde ele abençoa os outros povos, e a presença dele traz vida. Tanto que Isaac nasce. Ou então pensa na história de José, onde José entra até o mais fundo do poço, na morte, e é desprezado, escravizado e sofre injustiças. José está experimentando profundamente a morte. Mas pela sua fé, fidelidade e obediência a Deus, ele salva muitas pessoas. Estão comigo? Do mesmo jeito, a história de Moisés. Moisés é alguém que passa pelas águas, porque ele é resgatado das águas, né? E ele é comissionado pelo Senhor para poder resgatar o povo de Israel. Eles passam pelas pragas, as pragas confrontam o Egito, trazem o devido caos e destruição que a morte merece, mas o povo, pela sua fé e confiança e fidelidade, pintando as portas com o sangue do Cordeiro, mostram que, eu confio no Senhor. Eu vou obedecer ao Senhor. Minha fé, confiança e fidelidade me salva mesmo em meio à morte. É a mesma história. É a mesma história. É a mesma melodia, é o mesmo filme. Só que ele está sendo desenvolvido e aprofundando e mostrando cada vez mais o problema que tem no meu coração de como ele precisa de santificação. Está mostrando cada vez mais o problema de como os nossos relacionamentos precisam ser restaurados. E está principalmente mostrando a fidelidade de Deus. Porque Noé foi fiel, mas se não fosse iniciativa de Deus, se não fosse o Senhor sustentando, meu irmão,
Se não fosse Deus chamando, Deus provendo, Deus cuidando de Abraão, gente, não leva a nada. Se não fosse Deus cuidando de José também, ele é fiel ainda quando nós somos infiéis. 2 Timóteo 3. Então, toda essa dinâmica aqui se aplica do mesmo jeito para Josué, quando eles passam pelas águas do Jordão, se aplica a Davi, quando ele passa pelos problemas com Saul e precisa confrontar a maldade de Saul. E do mesmo jeito ela se aplica a todo o exílio do povo. Então o povo está ali no cenário ideal no Monte Sinai, mas eles caem e eles causam toda uma série de conflitos e problemas que levam eles até a Torre de Babel, que é a Torre da Babilônia. Então o povo de novo vai passar por um momento de caos e destruição e vai precisar sair do outro lado, que todo mundo achava que ia ser com Esdras e Neemias e não foi. Então quando Jesus aparece, parece que o povo ainda está aqui nesse problemão. A gente ainda está aqui nesse problema, a gente não passou para o outro lado, o reino de Deus não veio. A aliança não foi estabelecida, o novo pacto não foi estabelecido. Fui muito rápido agora? Estão comigo? A história inteira do Antigo Testamento está trabalhando esse sentido. Isaías desenvolve isso muito bem. Alguém que vai passar pelas águas, ou ele inclusive fala do exílio como um tempo de fogo e de purificação. Onde o povo de Deus vai ser purificado, transformado, porque... Vamos conversar aqui? Quando a coisa aperta, é quando as coisas que realmente importam aparecem. Quando a gente passa por dificuldades, é quando a gente mostra quem nós verdadeiramente somos. Não adianta colocar uma pessoa no cenário ideal, com a temperatura ideal, no campo ideal, no momento ideal. Olha, ela consegue. Mas pega ele no pior dos lugares possíveis, num deserto sendo tentado por Satanás. O que sobra? E é nesse momento, quando a gente passa por dor, por sofrimento, que a gente fica assim, cara, tô nem aí, nada mais importa. O que ficar é o que vale. Então, por isso, o Antigo Testamento desenvolve toda essa dinâmica de sofrimento profundo. Personagens entrando na morte e saindo do outro lado. A história de Jonas. A história de Jonas. Entrando na barriga do peixe e saindo do outro lado. E ele continua o mesmo. Olha o problemão. É uma ótima história de Jonas, tá? É uma ótima história. Ou então o problema dos salmos. Quantas vezes a morte é um problema nos salmos? O salmista começa aqui, Senhor, meu Deus, me ajuda, estou em problemão. Louvado seja o Senhor pela sua salvação. Gente, é assim. Você entra na morte e aqui, o que você vai fazer? Me diz, quem que você vai ser nesse momento daqui? De dificuldade, de problema, onde nada mais importa. Onde você estava experimentando profunda dor. O que você faz? Você adora? Você confia? Você obedece? Clama por socorro? Desculpa, Porque é isso que Jesus faz, é isso que o povo faz. Passando por um momento de dificuldade, eles clamam por socorro, pedem ajuda ao Senhor. E saem do outro lado em bênção, em transformação, em novidade de vida. Essa é a história da Bíblia. E essa é a história que Hebreus introduziu aqui e que Jesus fez, que Jesus cumpriu, que Jesus transformou. Uma história bem quebrada, bem absurda, porque, desculpa, mas Noé, Abraão, Moisés não são personagens perfeitos de maneira nenhuma. A Bíblia é muito boa em mostrar os erros dos caras, porque são seres humanos. E então Jesus vem, aparece. Primeiro ele entra no deserto, fica 40 dias e 40 noites lá, não é mesmo? Lembrando do teste de Noé, do teste de Moisés. Sai do outro lado vitorioso e começa a anunciar o reino de Deus. Expulsa demônios, cura as pessoas, nos dá ensinamentos, até que vem o último momento, onde ele entra no mais profundo da terra, e ia arriscar tudo. Ele entra na morte. E depois ele sai do outro lado. Vivo, vitorioso, em novidade de vida. Aqui,
o reino chegou. Então, tudo isso, essa é a nossa história, essa é a história da Bíblia, essa é a história que nós vivemos, que nós desenvolvemos. Porque o que Romanos, o que Hebreus, o que Pedro vai falar, 1 Pedro 3, né? O que Hebreus aqui, por exemplo, está falando? Livremos-nos de tudo que nos atrapalha, porque você sabe, você está passando por dificuldade, você não vai ficar com nada que te atrapalha. Você joga fora da mochila o que está pesando. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida, essa corrida, que nos está proposta, com os olhos nele, o autor e consumador da nossa fé. Porque você está aplicando a mesma vida, a mesma vitória, o mesmo poder, o mesmo amor que Jesus viveu, que Jesus aplicou. E desenvolvendo isso todos os dias. E vamos para Romanos 5, por exemplo. É um ótimo texto também. Romanos 5, do 1 ao 11. Ai, Jesus. Ele mesmo. Foi. Romanos 5, versículo 1, diz assim: Tendo, pois, sido justificados pela fé no passado, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Paulo está olhando para a nossa história, à medida que nós aplicamos a história de Cristo. Ele diz assim, aqui, Cristo já venceu, então já somos justificados. Nós começamos aqui, na vida cristã. Maravilha. E sabemos da consumação, da glória vindoura, então a gente está bem tranquilo. Temos esperança e nos gloriamos no nosso destino. Jesus já venceu. O trajeto, eu estou tranquilo, vai ter muito perrengue, mas eu sei para onde eu estou indo. E aqui no meio, eu experimento tribulação, dificuldade, provação, e isso vai desenvolvendo em nós um caráter aprovado. E isso vai desenvolvendo em nós... E desculpa, eu sou bem jovem. Tem gente aqui que viveu muito mais problema do que eu e que sabe muito bem de como essas coisas funcionam e de como os problemas quebram a gente e moldam a gente. Usem a sabedoria de vocês. Então, nesse momento daqui de problema, de dificuldade, de sofrimento, Deus, por meio que Ele já nos concedeu vitória, aqui em Cristo, por meio vou colocar uma cruz aqui. Deus já nos concedeu vitória por meio de Cristo, Ele nos concede o seu Espírito Santo para este momento, para sustentar as nossas vidas aqui, nesse momento, e podermos chegar até aqui. Que é a história de Gênesis 1 a 9, que é um filme de 10 minutos no começo. Personagem principal, problema, desenvolvimento. É esse filme, essa jornada, essa história que nós estamos desenvolvendo. Aqui nós começamos como justificados, aqui nós estamos vivendo o processo de santificação e aqui o processo de glorificação. Mas a glorificação, por causa da cruz, ela é tão segura, tão certa, que nós já vivemos como glorificados. E Paulo já fala dos coríntios, já trata os coríntios como, ei, vocês estão reinando junto comigo. Em Efésios 1 e Efésios 2, Paulo fala, vocês já estão reinando nas regiões celestiais juntamente com Cristo. Desculpa, eu não sabia que eu tinha um trono de marfim, diamante e rubi, tudo junto, mandando ver no planeta Terra. Eu não tenho, eu tenho uma cadeira lá em casa que eu sento e acabou. Banquinho, tá ótimo. Não, por causa de Cristo, porque a glória dele, a certeza da vitória dele é tão forte que eu tenho certeza de que nós vamos participar com ele na glória. Paulo tem tanta certeza do trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas que ele chega para os coríntios e chama eles de santos. Gente, os coríntios, vocês sabem quem são os coríntios? Tinha um cara dormindo com a madrasta. Eles estavam comendo comida sacrificada aos ídolos.
E Paulo tem que trabalhar com isso. É um ótimo, 1 Coríntios 8, então 10, nossa, coisa linda. Vai dar sabedoria para a igreja. Tinha gente tendo problema no casamento, e Paulo precisa ir lá e aconselhar eles. Os coríntios. Não, vocês são meus santos irmãos em Cristo. Porque o trabalho do Espírito Santo na vida de vocês é tão profundo, é tão certo. Se dependesse da gente, não dava certo. As vitórias do Antigo Testamento de fidelidade, de obediência, foram boas e Deus soube usá-las. Elas não foram definitivas. A vitória de Jesus é definitiva. Ela é eterna. Hebreus 10:10. Jesus venceu de uma vez por todas. E o tempo entra nas mãos dele. Literalmente, porque ele tem 2 escravos agora, né? Então pode entrar. Pode sustentar a minha vida, a sua vida. Então agora, aqui, nesse momento, onde nós experimentamos morte, onde nós experimentamos problemas, onde nós lutamos contra o pecado, nós temos o desafio de vivermos do mesmo jeito que Noé, do mesmo jeito que Abraão, do mesmo jeito que Moisés, com fé, fidelidade, obediência. Filipenses 2, acredito que seja apropriado. Filipenses 2:12. O hino cristológico, né, a gente tem que memorizar. A música Galileu me ajudou bastante, então eu acho que é uma boa para vocês. O hino é maravilhoso para falar sobre como Jesus entrou nisso daqui e saiu do outro lado. Perfeito. Filipenses 2:12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em prática a salvação de vocês. Desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Efésios 2:8. Pois pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Filipenses, Paulo está falando sobre desenvolver a nossa salvação. Eu achei que eu já tinha salvação. Sim. Bora abrir o presente? Bora entender como o presente funciona? Bora tirar ele da caixa? Ele não foi feito para ficar na caixa. Ele não foi feito para ficar no pacote. Eu tenho que abrir. Eu tenho que desenvolver. Em Efésios 2, Paulo fala que nós somos salvos por meio da graça, mediante a fé. Somos salvos ali no texto, eu vou entrar um pouquinho técnico, me amem um pouquinho, por favor. É um particípio grego, que significa estamos sendo salvos. O particípio é um gerúndio no grego, ele funciona desse jeito. Então você está sendo salvo hoje por meio da fé. Hoje, pela graça de Deus. Hoje eu estou aplicando a vida de Jesus. Hoje eu estou colocando em prática aquilo que Ele fez por mim. E o Espírito Santo, é impressionante como o Espírito Santo, em João 16, por exemplo, ele nunca aponta para si mesmo, ele sempre aponta para Cristo. Porque o Espírito Santo está moldando você cada vez mais à imagem de Cristo. Desenvolver sua salvação é parecer mais com Cristo, colocar o amor de Cristo em prática, o perdão de Cristo em prática, a vida de Cristo em prática. Então nós estamos cada vez mais aplicando isso. E nesse processo aqui de fé, obediência e fidelidade, que a gente enfrenta a morte, a gente tem as disciplinas espirituais, que são disciplinas espirituais, que nos ajudam a manter isso aqui. Ninguém aqui é imaturo para saber que precisa ler a Bíblia e orar. A gente já entendeu isso. A gente só precisa melhorar nisso. Que é muito importante a gente participar dos cultos, que a ceia me lembra da história, que a ceia me lembra desta história, da história de como Jesus entrou na morte e saiu do outro lado.
Da história de como Jesus me perdoou mesmo quando eu fazia o pior contra Ele. Da história de como Jesus me salvou. Não é simplesmente uma história de tipo, quantos pecados eu consigo cometer para poder chegar no céu? E ainda assim chegar no céu. Não se trata disso. Se trata de alguém que morreu por mim e mudou a minha vida. Que a história dele muda a minha história. Porque não tem nenhuma tragédia que eu consiga lançar sobre Jesus que Jesus não consiga resgatar. Então, meu passado é resgatado. Meu presente hoje precisa ser vivido em amor. E meu futuro está garantido. Eu sei para onde eu vou. Eu sei. E hoje eu experimento essa esperança, essa graça, esse amor. Estão comigo? Amém? Não tem maior história do que essa. Não tem melhor história do que essa. E aqui, nesse meio, não só vamos ter luta contra o pecado, nós vamos ter luta contra a injustiça, contra a crueldade, vamos ter que lutar contra a vingança, vamos ter que lutar contra a preguiça, vamos ter que lutar contra a nossa própria carne, vamos ter que lutar contra as tragédias do mundo. E é impressionante como tudo isso, a história de Jesus resolve. Então a gente precisa entender qual é o problema no nosso presente, encaixar esse problema na história de Jesus, onde que esse problema aparece e onde que eu posso encontrar a solução. Será que é para depressão? Será que é para ansiedade? Será que é para tristeza? Será que é para injustiça? Para relacionamentos quebrados e falta de perdão? Como que eu vou precisar pegar a história do Evangelho e aplicar no problema? Como Hebreus 12 disse, pensem nestas coisas para que o ânimo de vocês não venha desanimar, porque nós temos uma corrida para correr. Nós temos uma vida para aplicar. E desculpa, mas se você um dia levantou a mão, veio à frente, glória a Deus, e chegar lá no céu e dizer que você não correu a corrida, não entendi. Você não entendeu que era para desenvolver a salvação, aplicar a salvação? Se a gente ficar aqui, preso aqui, achando que isso daqui já está garantido e está tudo bem, será que a gente realmente chegou aqui? A jornada nossa de fé e de obediência a Jesus e de mostrar que quando a gente está em problema, o mais importante é Jesus, quando a gente faz isso, nós vamos participar da glória dele. Okay? Eu acho que está garantido para aqueles que entenderam essa passagem. Com certeza. Está garantido para aqueles que entenderam essa passagem. As suas obras os acompanham. Os santos remidos do Senhor em Apocalipse 14. E se você começou aqui, bem-vindo, ótimo. Louvado seja Deus pela sua vida. Temos trabalho a fazer. No seu coração. Oh, boa sorte. Ok? E eu acho que a boa notícia para nós hoje é que o mesmo Espírito de Deus que Deus soprou sobre Adão e Eva e que Ele soprou sobre as águas para trazer paz, é o mesmo Espírito que Jesus sopra sobre nós depois da sua ressurreição no seu reino. É o mesmo Espírito. E é um Espírito que é muito mais forte e poderoso que nós. E que nos santifica, que nos salva, que nos resgata. Então, para terminar, Filipenses 1, versículo 6.
Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la. Não vai deixar nada em obra e resolver tudo no ano de eleição. Desculpa, gente. Aquele que começou a boa obra em vocês, ele não deixa nada para terminar. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo com as nossas vidas, com o nosso coração. Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Louvado seja o nome dele. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome. O Senhor não nos deixou mortos em nossos pecados. O Senhor não nos deixou abandonados na nossa tristeza, solidão e angústia. O Senhor não deixou que as trevas tivessem a última palavra. A sua luz brilha e as trevas não puderam contê-la. Obrigado, obrigado, obrigado pela nossa salvação em Jesus Cristo, por como o Senhor foi fiel, ainda quando nós fomos infiéis. Ajuda-nos a, ainda hoje e todos os dias, aplicar a sua salvação, o seu amor, o seu perdão nas nossas vidas, o seu poder nas nossas vidas, todos os dias, até o dia da consumação dos séculos. O Senhor é bondoso, o Senhor tem o tempo nas suas mãos, és Deus eterno, imortal, invisível e real. Ao Senhor nós levantamos o nosso louvor. Se conosco neste momento de culto agora, guia as nossas vidas e abençoa-nos durante toda esta semana. Por favor, Senhor, nós dependemos do Senhor. No nome santo e poderoso de Jesus, nós oramos. Amém.